Fala pessoal do canal, Sermon aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago para vocês a minha crítica honesta do filme Backrooms. Um filme esse muito parecido no sentido não do que acontece no filme, mas toda essa história, né, de como foi produzido o filme, ele é muito parecido com Obsession, Obsessão, que é um outro filme que eu já trouxe aqui para o canal, caso vocês tiverem curiosidade para assistir. E por que eles são parecidos? São dois filmes que foram dirigidos por dois youtubers diferentes, né, um em Obsession, um em Backrooms. Dois filmes que não tiveram um custo tão elevado quando a gente compara com os custos de um filme de Hollywood. É verdade que Backrooms custou mais que Obsession. Backrooms custou 10 milhões de dólares. De novo, em comparação com os filmes grandes de Hollywood, isso é pouco dinheiro. Obsessão é ainda mais incrível. Se eu não me engano, foram 700 mil dólares. Não foi nem 1 milhão de dólares. E Backrooms arrecadou, ou seja, ganhou dinheiro, quase 400 milhões de dólares, 396. E Obsession ganhou 470, faturou, 470 milhões de dólares. Então, se a gente fizer uma comparação fria de números, de valores, Backrooms custou mais que Obsession e ganhou menos. Então, de novo, só de valores, Obsession fica ali em cima. Mas já fiz a comparação que eu queria fazer. Agora eu vou adentrar no filme e de fato falar, esse filme ele é melhor que Obsessão? Por que esse filme fez tanto sucesso assim? O que faz esses filmes mais pé no chão, entre aspas, conquistarem o público? E, já começando pelo começo, para mim, para um filme, para qualquer obra, conquistar telespectadores, precisa ter um bom roteiro. O começo do filme já tem que ser interessante para te manter fisgado, principalmente se você não está numa sala do cinema, por exemplo, porque eu assisti esses dois filmes no conforto da minha casa. Se o filme não me interessasse desde o começo, eu poderia simplesmente pausar, tirar o filme e fazer outra coisa, jogar videogame, sei lá, mexer no computador, assistir algum filme. Então o filme ele tem ali que te agarrar. E para mim o Backrooms, o começo dele é melhor do que o de Obsessão. Porque o começo já te mantém intrigado. Você vê ali uma câmera na mão, você vai vendo você não sabe nem que pessoa que é, mas uma pessoa entrando em salas muito parecidas, saindo de uma sala, indo para outra, tentando achar a saída, e você vai sentindo a agonia, talvez não seja a expressão correta. É um senso de desespero, de desconforto, e esse filme sabe fazer isso muito bem. Porque todas as salas ali dos backrooms são muito parecidas uma com as outras, e você começa a prestar atenção, não, pera aí, essa sala tem uma placa, essa sala tem a cadeira. Só que mesmo assim você vai ficando desesperado junto com o personagem. Além disso, o que dá muita agonia barra desespero, aí é mais acho que agonia, principalmente pra quem tem toque, ansiedade e tal, e sei lá, todo mundo tem um pouco de ansiedade no corpo, né? É você entrar ali numa sala e você ver, por exemplo, um chinelo no chão, só que metade do chinelo tá dentro do chão. Imagina que tá tipo assim, ó, deixa eu esconder o celular. Tá vendo? É como se o celular estivesse atravessando a minha mão ou o chão aqui. E o filme faz isso de propósito, porque é pro nosso olho, nosso cérebro olhar aquilo e saber que tem alguma coisa errada ali. Você vê uma cadeira, metade da cadeira dentro do chão, a outra metade pra fora, ela torta, você se sente agoniado, sabe? Você sente um desconforto. E o filme sabe trabalhar muito bem isso. Pra mim, a primeira metade desse filme, ele dura mais ou menos 1 hora e 45. Você pega ali a primeira 1 hora, é incrível. Eu acho esse filme incrível. Por quê? Porque ele é lento. E aqui é algo difícil de explicar. Eu vou tentar utilizar as melhores palavras possíveis aqui. Um filme, uma obra, um jogo, uma série ser lento, isso pode ser uma qualidade ou um defeito. Depende do filme, depende do jogo, depende da série. Então, por exemplo, um filme ser lento, você fala assim: nossa, esse filme é muito lento, é muito ruim, é muito chato. Agora, um outro filme ser lento, mas ele ser explicativo, você assistir, você entender o que está acontecendo, você querer ver mais. Deu o exemplo de Duna, o primeiro Duna. O começo do filme é incrível, porque ele é devagar, você vai entendendo. Tá, então peraí, então existe o imperador, então existe essa família, então existe o deserto, então existe tal coisa, e a outra metade é corrido. Em Duna, a lerdeza, a lentidão foi uma qualidade. E aqui nesse filme também.
Porque o começo do filme, ele dá várias dicas pra você. Aqui nós temos 2 protagonistas, o Clark e a psicóloga dele. A primeira dica do Clark é de que ele não é tão bonzinho quanto parece ser. O primeiro diálogo dele com a psicóloga, pra mim, é incrível, assim. Ele fala assim: "Ah, minha mulher me deixou, e ela ficou com a casa, e eu que pagava as contas da casa, não sei o que", ele tá puto. O que que você sente descobrindo isso? Pô, coitado do cara, ele casou com a moça largou ele, e ela ficou com a casa, você se sente mal. Só que aí a psicóloga faz ali uma intervenção, ela faz não é brincadeira, mas como se fosse uma psicologia reversa ali. Ela se coloca no lugar da ex-esposa do Clark, e o Clark se coloca no próprio lugar. E você vê o jeito que ele tratava mal a esposa, o jeito que ele era grosseiro, que ele basicamente humilhava ela porque ele ganhava mais dinheiro que ela, ele que trabalhava, você já entende, não, pera aí, então eu acho que já sabemos o porquê a esposa largou ele, né? A gente começa a dar razão pra ex-esposa dele. Então ali é a primeira dica de que o Clark, ele não é tão bonzinho assim, tipo, pô, fica com o pé atrás com esse cara. E eu gosto muito disso, porque isso faz você de fato acreditar que aquele personagem, ele é real, ele existe. Porque geralmente quando você tá assistindo um filme e um personagem ele é muito perfeitinho ou ele é muito caricato, você acaba distanciando e fala assim: não, beleza, isso é um filme, não é uma pessoa de verdade. O filme, quando é bom, é quando você esquece que é um filme. Você fica assim, caraca, é uma pessoa real, sabe? Seu cérebro acredita naquilo durante as 2 horas de obra ali que você tá assistindo, né? Outra coisa muito bacana, falando disso, de você sentir verdade nos personagens. Os 2 funcionários da loja do Clark é um casal, o cara e a mulher. E eu acho muito bacana porque o Clark chega nos 2, ele quer usar meio que os 2 como cobaia ali, como ajudantes pra entrar nesse backrooms. Eu nem tô dando muito contexto inteiro do filme porque eu quero que você assista. E é muito bacana porque no princípio o casal fala assim: não, mas peraí, tipo, hoje não é nem dia da gente trabalhar, não é nem horário. Aí ele fala assim: não, eu pago o dobro. Aí o cara fica animado, é dinheiro, pô, não, então vamos. A mulher fica com o pé atrás, fala assim: não, tem certeza? Aí quando eles entram no backrooms, a moça ali, ela fala: não, vamos sair daqui, pelo amor de Deus, sabe, tipo, vai que a gente se perde. E o cara tá, tipo, ganancioso, o cara quer o dinheiro. E pra mim, a melhor cena do filme é quando esse funcionário, ele desce ali numa rampa do backrooms que o Clark achou, que ele fala assim, ó, aqui foi onde eu parei. Ele mapeou, né, porque o Clark é arquiteto, por mais que ele é dono de uma loja, e ele é meio frustrado por não conseguir utilizar as habilidades dele como arquiteto, né, ele acabou virando um vendedor, vamos dizer assim. Tanto que ele fica muito puto quando a psicóloga fala que ele não é arquiteto. Ele fala, eu sou arquiteto. Enfim, mudando de assunto, né? Ali, esse funcionário dele coloca a câmera no peito ou na mão, ele tá segurando assim, e aí os nossos olhos, a câmera do filme, vira a câmera ali do peito do cara, e ele vai descendo e você vai ficando agoniado, porque vai fazendo barulho. São salas, sabe, com cores totalmente pálidas, é um amarelo pálido, assim. Olha que amarelo é minha cor preferida, não é um amarelo vivo, vibrante, igual essa camisa aqui. É um amarelo fosco, assim, é difícil de explicar. Só quem tá assistindo vai entender o que eu tô falando. E aí, ele vai descendo, um monte de roupa suja, um monte de coisa suja. E aí ele vê um bicho andando assim, e o cara fica desesperado, e a gente assistindo fica desesperado. E aí eu falei, putz, o cara vai morrer agora. Ele tava com uma cordinha pro Clark puxar ele lá em cima, né? E aí o Clark e a namorada do cara conseguem puxar. E aí o filme quebra a sua expectativa. Você fala assim, nossa, eu achei que o cara ia morrer. E aí esse funcionário tira a câmera, o Clark põe a câmera ali no chão, você continua com o olho da câmera, assim, né? Só que a corda tá amarrada no cara. E a corda, imagina, né? A corda tá na pessoa e na outra pessoa segurando. Só que entre esses dois, pedaço da corda ficou lá embaixo. E aí o bicho começa a puxar o cara. E o cara que não consegue desdar o nó, não consegue. E o cara é puxado para baixo, você sente agonia. E quando esse bicho, esse ser, puxa o funcionário do Clark para baixo, os 3 caem juntos. E aí, cara, é um terror psicológico mesmo, assim. A menina corre atrás do namorado, o Clark fica sozinho. E aí o Clark deixa a câmera num canto, a menina tá do outro lado da parede, e essa cena é brilhante, é brilhante. De novo, o seu olho ainda é a câmera aqui, focando no Clark lá na parede, tentando achar a menina. E algum ser, algum bicho, pega a câmera e levanta e começa a ir atrás do Clark. Você fala, puta merda, agora fudeu. E aí, o Clark some. Só que a partir do momento que o Clark some, o filme foca 100% na doutora, o que não é algo ruim.
Só que quando ela consegue encontrar o Clark dentro desses backrooms, eu já não gosto muito. Porque ali, até aquele momento do filme, o Clark era um personagem que, por mais que tinha os defeitos dele, a gente tava meio que a favor dele, né? Pô, o cara tá curioso ali, a gente até fica assim, tá, ele tá curioso até demais ali de entrar nesse backrooms e tal, mas você ainda fica do lado dele. A partir dessa virada do filme, que a doutora encontra o Clark, e ele meio que sequestra, rapta ela ali, ele fala assim, não, aqui, ele do nada, isso pra mim me incomodou um pouco. Ele descobre várias coisas do Backrooms que pra mim não faz nem sentido. E aí o filme explica coisas através do Clark, só que eu preferia que o filme não explicasse, sinceramente. O Clark explica, ele literalmente fala isso, dentro desse Backrooms são todos os lugares que já existiram. E eu vou dar uma explicação até mais fácil. Imagina esse celular aqui. O que é o Backrooms? O Backrooms, ele pega o celular e faz uma cópia. Só que ele não consegue fazer uma cópia perfeita. Então o celular ele sai meio assim, com a capinha pra fora. Aí ele pega esse celular com a capinha pra fora e cria uma outra cópia. Aí a capinha tá mais ainda pra fora, assim, sei lá. Então o Backrooms fica toda hora copiando o anterior e fazendo pior. O Backrooms também copia pessoas. Então, de novo, copia a pessoa, uma versão pior dela e tal. Até aí tudo bem, é a mesma coisa dos lugares. Só que aí o Clark fala que essas pessoas copiadas não sentem dor e que são feitas de algo comestível. Aí eu já fiquei meio assim, tá, precisava disso? Aí ele enfia a faca no pescoço do cara, depois acho que ele arranca um pedaço da barriga pra comer. Eu fiquei assim, desnecessário, tá? Desnecessário. E aí, beleza, chega a versão do Clark do Backrooms, que, como eu disse, copia algo ali dentro, copiou o Clark, numa versão mais doida, mais piorada. E aí, essa versão encontra o Clark, o filme dá a entender que eles já se encontraram antes, e do nada, essa versão do Clark mata ele, come ele, assim. Eu achei totalmente sem lógica nenhuma. E aí, esse bicho começa a perseguir a doutora. Aí a doutora, eu não lembro o que ela pega exatamente, mas ela pega algo no chão e começa a bater na cabeça dessa versão doida do Clark. E ele começa a sangrar, começa a ir sangue. Sendo que na cena anterior, o Clark literalmente falou: Ó, essas pessoas são feitas de algo comestível. Tipo, não sangra, não é feito de carne e osso. Então por que que ela batendo na versão doida do Clark tá saindo sangue, sabe? Então, pra mim, o filme seria muito mais bacana, muito mais legal, se não tivesse uma explicação exatamente de como tudo aquilo ali funciona. Apenas um contexto pra você entender. Pra que falar que os personagens, os bichos lá dentro, são feitos de alimento, de comida? Sabe? Então, sei lá, essa parte, esse finalzinho eu realmente não gostei. Não acho melhor que Obsession, acho que já deu para entender aqui. Mas é um filme muito interessante. Ele brinca muito com essa temática, né? De você ficar aprisionado, de você. Da sua própria mente te aprisionar, né? Porque a gente pegar o paralelo da doutora, que ficava trancafiada em casa. E quando a mãe dela, não sei, de alguma maneira a polícia descobre e tal, a mãe dela é internada, a criança ainda fica ali dentro de casa, porque ela cresceu acostumada a isso. Com a comida apodrecendo e tal. O Clark também fica aprisionado dentro da própria loja. É por isso que a relação dele deteriorou, acho que é assim que fala, deteriorou. A relação dele com a ex-esposa acabou. Porque ele também ficava meio que trancafiado dentro daquela loja. Tanto que ele dorme dentro da loja. Tudo bem que ele perdeu a casa pra ex-esposa, né? Mas ele podia alugar um apartamento, né? Uma casa, enfim. Ele dorme lá dentro, ele come lá dentro, ele usa o banheiro lá dentro. Então, são dois personagens aprisionados pela própria mente, né? É claro que o Clark, ele... Claramente, assim, ele é muito mais perturbado pelos traumas que ele tem do que a própria doutora. Porque a doutora, ela tenta ajudar ele. E tem um momento do filme, eu acho genial também, embora, de novo, pra mim é onde o filme começa a ficar ruim, mas eu gosto do cara que fala assim, pô, acho que eu achei meu lugar, entendeu? Porque ali, ele meio que manda, ele faz o que ele quer, ninguém enche o saco dele, ele achou o lugar dele, assim, sabe? E eu acho muito bacana o diálogo dele com a doutora no finalzinho, dela falar assim, cara, você não vai mudar, porque, tipo assim, toda vez na terapia, você falava assim, é o jeito que eu sou, é o jeito que eu nasci, entendeu? E eu acho que é essa frieza e honestidade da doutora que meio que salvou a vida dela, né? Porque é o Clark que solta ela e tal. Enfim. Deem uma chance para Backrooms. Deixe nos comentários se vocês gostaram do filme, se vocês concordam comigo que a primeira metade é excelente, a segunda é meio capenga. E se você gosta de mim, se você gosta do canal,
deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve para me inspirar a trazer ainda mais conteúdos para vocês. É nóis, tamo junto, eu te encontro no próximo vídeo. Falou!